Atos 4, a partir do verso 32. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Interessante, eu cheguei a ouvir alguns aí dizendo assim, glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Glória a Deus. Confesso que foi meio tímido, mas saiu aí outro glória a Deus. É uma afirmação assim bastante intrigante. E vejam só como que a coisa prossegue. Os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles em todos eles, melhor dizendo, em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, ainda que um pouco engasgado. Repete isso comigo agora, você que está aqui. Repete isso comigo agora, você que nos acompanha online. Vamos aí ler mais uma vez a partir do verso 34. Todos juntos? Mesmo que a sua versão seja variante em termos. Vamos lá. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo, de acordo com a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significava filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e depois depositou aos pés dos apóstolos. Senhor, esse texto, com algumas afirmações tão chamativas, intrigantes, reconhecemos, Pai, tem coisas preciosas a nos dizer. Esse texto tem coisas muito preciosas a nos dizer. Que a expectativa de cada um de nós não seja agora apenas nos deleitarmos, se vamos apreciar, se não vamos apreciar, aquilo que nós vamos achar interessante, aquilo que nós não vamos achar interessante, que a nossa expectativa vá muito além da mera observação e análise. Que a nossa expectativa, Senhor Deus, seja a de sermos profundamente incomodados, santamente perturbados pela Tua palavra, que ela gere em nós um sentido profundo de que nós precisamos ser mudados, a nossa forma de pensar, a nossa forma de existir, a nossa forma de proceder. Senhor, que todos nós sejamos mudados pela Tua palavra. Espírito de Deus, faz esta obra em cada mente, em cada coração agora. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como que seria praticarmos isso que nós acabamos de ler hoje, em nossos dias? Como que seria vivermos isso hoje,
Diz lá, eles vendiam suas propriedades, vendiam patrimônios, e eles distribuíam, e aquilo que era produto da venda, eles colocavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos faziam o quê? Conservavam com eles, os apóstolos ficavam ricos, os apóstolos se tornavam pessoas muito prósperas. Sim ou não, irmãos? Não, eles vendiam, eles colocavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos faziam o quê? Distribuíam. Diga glória a Deus, irmão. Sim, a gente tem aí uma nova geração daqueles que entendem que exercem o ministério pastoral como apóstolos. Confesso a vocês que destes que eu os vejo, que usam o título apostólico, confesso a vocês que pouquíssimos, talvez 2 ou 3, não mais do que isso, dentre os tantos apóstolos, os muitos apóstolos de nossos dias, pouquíssimos praticam isso. Recolhem para distribuir, recebem para compartilhar. A imensa maioria, 99%, recolhem e retêm para eles. Recolhem e conservam em suas próprias contas. Esta é a verdade. Não gosto de ser ácido e desenvolver um ministério que tenha como temática principal ficar criticando o evangelho, criticando. Tem alguns pastores, observe isso nas mídias, observe isso nas redes sociais, alguns pastores que, se eles não tivessem mais o que criticar no meio evangélico, eles não exerceriam mais o ministério pastoral, porque 80, 90% do que fazem é criticar. Essa é a razão de ser do ministério deles. Alguns poucos, mas existem. Mas eu quero dizer para vocês, não querendo incorrer por esse caminho, é isso que acontece. Imensa maioria dos que usam esse título apóstolo, imensa maioria recolhe para conservar consigo mesmo. Desconsideram completamente isso que está aqui. Ao invés de recolher para distribuir, ao invés de recolher para socorrer, recolhem e conservam consigo mesmo. Mas esse não é o foco principal dessa minha fala. É interessante. Eles vendiam suas propriedades. Isso está lá também em Atos 2, a partir do verso 43. Como viviam os primeiros convertidos. Já disse, eu gosto demais desse título. Como viviam os primeiros convertidos. A partir daquela sessão ali, verso 42, 43 em diante. Eles também vendiam suas propriedades e distribuíam uns com os outros para socorrer. O que é que isso significa para nós hoje? Como que nós vamos praticar isso que está na Bíblia, a palavra de Deus? Texto que eu e você consideramos e temos como autoridade soberana sobre as nossas vidas. Texto sagrado. Como que a gente vai trazer isso para a prática hoje? Eu quero dizer para você o seguinte. Sim, é verdade, muitos intérpretes bíblicos, chamados scholars, ou seja, aqueles que são especialistas na interpretação bíblica, são doutores e muito profundos na interpretação do texto sagrado. Eles entendem e há quase que um consenso quanto ao fato de que havia uma grande expectativa naquela igreja, naquele momento, de que a volta de Cristo aconteceria nos próximos dias, naquela geração. Eles tinham esta cosmovisão, eles tinham essa compreensão teológica, ou seja, nós, a nossa geração, nós que estamos aqui hoje, veremos Jesus Cristo voltar. Isso estava muito presente naquela igreja. E aí então, consequentemente, entendiam, não faz sentido conservarmos patrimônio, não faz sentido conservarmos dinheiro acumulado, riqueza acumulada, porque tudo isso não tem valor, Jesus Cristo voltará já. É verdade, irmãos, é quase que inegável que isso estava muito presente na cultura da igreja primitiva. Mas eu entendo, confesso a vocês, refletindo sobre esse texto, refletindo bastante sobre esse texto, antes de trazê-lo para os irmãos agora em forma de meditação, eu confesso a vocês que eu chego à conclusão que há algo
anterior a esse gesto prático, vender o que eu tenho e distribuir com os demais. Há algo que antecede, há algo que precede este gesto prático. E é sobre este algo que antecede, é sobre este algo que precede o gesto prático, que eu quero refletir com os irmãos agora, em todo o restante dessa manhã, dessa minha reflexão. A questão para mim, básica, essencial dessa informação, eles vendiam suas propriedades e eles distribuíam com todas as pessoas que tinham necessidade. Eles colocavam aos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam com aqueles que precisavam de socorro. A questão essencial que antecede isso, qual é? Nível de comprometimento pessoal com as coisas do reino de Deus. Qual é o nível de comprometimento pessoal com a causa de Jesus de Nazaré? Aqueles irmãos estavam comprometidíssimos. Para eles, para aquela comunidade, para aqueles que eram do caminho, até então eles não eram chamados de cristãos. Isso acontece a partir de Antioquia, está lá na sua Bíblia, em Atos capítulo 11. Até então eles eram chamados de os do caminho. O nível de comprometimento daqueles do caminho, daqueles que estavam envolvidos com a igreja de Jesus de Nazaré, era impressionante. Para eles, para aqueles cristãos, a fé em Jesus não era apenas algo que lhes acrescentava um pouco, que trazia algumas bênçãos a mais, que trazia alguns benefícios, que lhes conferia alguns elementos a mais para viverem melhor. Não tinha esse sentido. A fé cristã, o envolvimento, o comprometimento pessoal com a causa chamada Igreja de Jesus, o comprometimento pessoal não é simplesmente um acessório. Era muito mais do que isso, era a causa da nossa própria vida, é a causa da nossa própria existência, nós vivemos para isso. Por causa desse nível de comprometimento muito forte, muito elevado, é que para eles, o vender as propriedades, o vender aquilo que eles tinham, para que as pessoas fossem socorridas, acontecia. Por causa do nível de comprometimento. Sacrificar, abrir mão de, renunciar a. Para eles era consequência, eram consequências. A nossa vida por inteiro, a nossa existência, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa expectativa de vida, as nossas aspirações, tudo que nós somos, o nosso trabalho, o nosso envolvimento, as nossas provisões para a mesa da casa, tudo, absolutamente tudo está comprometido com Jesus de Nazaré. Aleluia. Era isso. Eu posso lhes afirmar isso sem receio. O nível de comprometimento gerava entusiasmo, ou entusiasmo era fruto do nível de comprometimento, e eles estavam apaixonados por aquela causa, envolvidíssimos com essa questão. Jesus de Nazaré, a igreja do Senhor Jesus, o reino de Deus, a palavra de Deus, a fé no Senhor Jesus. Não era acessório, queridos. Para eles era imprescindível. O que é acessório e o que é imprescindível. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. O que é acessório? Fala comigo, acessório.
e o que é imprescindível. Fala comigo, imprescindível. Eu quero que você saia desse culto pensando aqui sobre isso. Está olhando bem para cá? Você que está online, está atento aqui comigo? Eu quero que você saia desse culto, a gente encerre esse culto, você pensando sobre isso. Qual é o meu nível de comprometimento com o reino de Deus, com Cristo, com a Bíblia, com a palavra, com a igreja do Senhor Jesus? Isso para mim é acessório ou é imprescindível? Me perdoem a extrema simplicidade da ilustração. É meio rude. Pense no carro, pense no automóvel. Tem acessórios e tem elementos, objetos, partes do automóvel que são imprescindíveis. Se você pode ter banco de couro no seu carro, é um conforto a mais, acessório. Se você pode ter um bom equipamento de som no seu carro, é um conforto a mais, é um acessório. Se você pode ter o ar condicionado para climatizar o ambiente interno do seu carro, é um conforto a mais, é um acessório. Mas o motor do seu carro não é um conforto a mais, não é um acessório. Sem o motor, o seu carro não anda. O volante do seu carro não é um acessório, um conforto a mais que você pode ter ou não no seu carro. Ele é imprescindível, porque sem ele o seu carro anda sem direção. Perde a direção, você não tem como orientá-lo para a direita, para a esquerda, para a frente. As rodas do seu carro não são acessórios, são imprescindíveis, porque sem ela o seu automóvel não se movimenta, e ele foi feito para se movimentar. O combustível do seu carro não é acessório, o combustível do seu carro é imprescindível, porque sem ele o seu automóvel não tem energia, não tem potência. O motor não tem potência, não tem energia para funcionar. Não tem. Sim, reconheço, volto a dizer, estou fazendo uso de uma ilustração extremamente simplória, mas que na minha compreensão nos ajuda a entender aquilo que eu quero dizer. Aqueles irmãos, eu volto a dizer, a fé em Cristo, a vida com Deus, a palavra, o reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus, para eles não era acessório, não eram acessórios. Para eles, a igreja de Jesus, a palavra, o viver no Espírito, a fé em Jesus, para eles eram coisas imprescindíveis. Diga glória a Deus, irmão. É imprescindível. Agora eu quero voltar a te perguntar isso. Eu falei para você desde o início, eu quero terminar esse culto, essa meditação, fazendo você pensar e se sentir incomodado com isso. Qual é o meu nível de comprometimento com as coisas de Deus, com o reino de Deus? Palavra, igreja, o reino de Deus, Cristo, a minha fé em Jesus, o Espírito Santo, são coisas que para mim são acessórias. Pense na prática da sua vida. Pense na prática no seu dia a dia, o que vai muito além desse momento em que você está aqui agora, ou nos acompanhando agora virtualmente. Pense no seu dia a dia e chegue a essa conclusão: as coisas do reino de Deus, da fé em Jesus, na minha existência, elas são simplesmente acessórios ou são imprescindíveis? Meus irmãos, eu quero dizer que a expectativa, a proposta bíblica é que Cristo Jesus, a palavra de Jesus, olha para cá, irmão, é que a palavra de Jesus
seja imprescindível para a sua vida. Essa é a proposta bíblica. Faça, querido irmão, faça das palavras de Pedro algo fundamental para você. Senhor, para onde iremos nós? Estaremos perdidos, sem direção. A nossa vida não tem razão de ser. Para onde iremos nós? Só tu tens, Senhor Jesus, as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Até que ponto, querido irmão, as palavras de Jesus, os valores, os princípios, aquilo que Jesus ensina, até que ponto isso tem sido imprescindível para você? Pense nas decisões que você tem tomado, pense na direção que você tem dado para a sua vida, pense nas suas escolhas, pense nas suas atitudes, pense no seu comportamento, pense no seu dia a dia. Você pode dizer: a palavra de Jesus é imprescindível para mim, de fato ela tem definido a minha existência. Coisas que eu ia fazer, não vou fazer, porque a palavra de Jesus contraria, não é nessa direção, é nessa. Então a palavra de Jesus é imprescindível para mim. As escrituras são imprescindíveis para mim. Eu queria muito nessa direção, mas não. Essa direção aqui é conflitante, frontalmente conflitante com o que Jesus ensina. Então eu vou nessa direção. Porque o que Jesus diz é imprescindível para mim, não é acessório. O Espírito Santo de Deus não é apenas uma doutrina acerca da qual eu aprendo, um conhecimento bíblico intelectual, um assentimento na minha mente. O Espírito Santo de Deus me é imprescindível. O Espírito Santo de Deus, volta a minha ilustração simples, mas eu faço uso dela. O Espírito Santo de Deus na minha vida, ele é combustível que me dá força, que me dá vitalidade. Ele é o meu ajudador, ele me encoraja, ele me auxilia nas minhas lutas, nas minhas pelejas. Eu sou fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu estou fraco, quando eu me sinto débil, o Espírito Santo de Deus intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Aleluia! E eu então busco me encher dele, eu busco encher o tanque de combustível do automóvel chamado Paulo Eduardo com a presença do Espírito Santo. E aí então eu me sinto energizado, fortalecido pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque foi o próprio Jesus quem disse: eu vos enviarei um. João registra com esse termo, você conhece bem esse vocábulo lá no grego. João diz: eu vos enviarei um Paráclitos, ou seja, essencialmente um ajudador. O Espírito Santo quer te ajudar, irmão. O Espírito Santo quer te fortalecer, irmão. O Espírito Santo quer te revigorar, irmão. O Espírito Santo quer te dar força para que você lute as pelejas da vida, para que você enfrente as batalhas da vida, fortalecido, abençoado, revigorado pelo Espírito Santo de Deus. Enche-se do Espírito Santo de Deus. Que isso não seja acessório para você, irmão. Que isso não seja acessório para você. E eu retorno ao livro que eu tenho mencionado sempre, O Deus Esquecido, escrito por um pastor norte-americano, que ele com seus 7 filhos dedicam sua vida agora ao campo missionário. Só foram expulsos de Hong Kong agora recentemente, quando o governo comunista da China tomou conta de Hong Kong. E mais recentemente, o comunismo é conflitante com a fé cristã. O comunismo, na sua gênese, persegue a fé cristã. O marxismo, na sua gênese, é contrário à fé cristã. Ele então foi expulso do país com toda a sua família. Mas ele disse: eu vou voltar, porque o meu Deus é maior do que o comunismo. Eu vou voltar e eu serei missionário. Eu serei missionário, voltarei a ser missionário em Hong Kong. E ele escreveu esse livro, O Deus Esquecido. Ele é trinitariano. Ele não está dizendo que o Espírito Santo é um Deus à parte. Trinitariano é
nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um único Deus em 3 pessoas. Isso é ser trinitariano. Toda igreja cristã, todo cristão autêntico é trinitariano. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas formando um único Deus. Amém, irmãos? Então ele escreveu um livro, O Deus Esquecido, porque para a igreja de Jesus, em boa parte da história, o estar cheio do Espírito Santo, o viver os dons do Espírito Santo, o praticar a vida movida pelo Espírito Santo, se tornou acessório. E ele diz, e com razão, muitas igrejas funcionam tão bem organizacionalmente, estão tão estruturadas e chegaram ao ponto de autossuficiência que não creem mais nas manifestações sobrenaturais de Deus, que se o Espírito Santo dissesse, vou me retirar, e se retiraria da igreja, dessas igrejas, e ninguém perceberia qualquer diferença. Querido, que isso não seja acessório para você. Por isso que nós oramos aqui. Me enche, Espírito Santo. Eu quero viver na segunda, na terça, na quarta. Eu quero viver o meu dia a dia sendo conduzido e abençoado e sendo fortalecido pelo Senhor, Espírito Santo de Deus. O povo de Deus diga amém. Então, para você, irmão, a igreja de Cristo, ela é imprescindível ou é acessório? Volto a dizer, a gente espero que a gente está saindo de um tempo dificílimo, que a gente não imaginava viver isso. A questão da pandemia, a questão do distanciamento social. Mas veio então um uso maciço da participação virtual. Bênção, maravilha, coisa maravilhosa. Você que está nos acompanhando agora virtualmente e que não poderia estar aqui, que coisa boa, você está nos acompanhando agora, está participando com a gente. Deus te abençoe, irmão. E você que está nos acompanhando virtualmente agora e que poderia estar aqui, bênção, louvado seja o Senhor, porque você está nos acompanhando agora. O povo de Deus diga amém. Mas eu tenho que dizer para você que se você poderia estar em comunhão presencial com a igreja de Jesus e você, movido pelo senso de comodidade, não se faz presente, eu quero dizer que para você, igreja do Senhor Jesus não é imprescindível. Igreja do Senhor Jesus é acessório. Eu sei que é dura essa minha fala, mas eu vou dizer novamente. Você que poderia estar presente no meio dos irmãos, não estou aqui, meus queridos irmãos, fazendo qualquer tipo de queixa, porque, pela graça de Deus, estamos com um número bem expressivo de irmãos aqui. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Quem está aqui na frente, dá uma olhadinha para trás. Muitos irmãos, coisa boa. Então a minha fala não tem essa conotação, só estou falando uma verdade. Se para você estar presente na comunidade dos salvos, presencialmente no culto de adoração, de oração, de comunhão, se para você isso é possível, isso é viável, e você se fez valer da comunidade, da comodidade, melhor dizendo, e você, pela comodidade, você não participa presencialmente, para você, a comunidade dos salvos, a igreja de Jesus, não é imprescindível, ela é acessório. Pense bem nisso, querido. Estou falando isso para o seu bem, para te abençoar. Nós fomos passar o feriado de carnaval, eu, Jaqueline, a Carol,
e o Eli vieram, fomos passar o feriado de carnaval em Niterói com a mamãe. Acho que ela está assistindo a gente agora, uma jovem de 86 anos de idade, né? Lúcida, bonita. Fomos passar os 4 dias com ela lá. No domingo, a gente percebeu pelas coisas que nós teríamos que... Eram só 3 dias e meio, na segunda-feira já teríamos que já estar nos preparando para retornar. Por uma série de fatores, chegamos à conclusão que seria difícil nós irmos a um culto no feriado de carnaval. Mas aí nós olhamos na internet, no sábado à noite, nós queríamos assistir e participar do culto da Igreja Batista Atitude. Participou da adoração uma cantora, uma mulher de Deus, uma jovem do Senhor, cheia do Espírito Santo, chamada Laura Sogueles. Se você procurar Laura Sogueles, você vai encontrar mais de 200 milhões, não é mil não, milhões de visualizações. Muito cheia de Deus, simples, um poço de simplicidade. Ela é amiga pessoal da Carol, minha filha. Fomos lá assistir Laura Sogueles. Queridos, foi 1h15 para ir. 1h15 para voltar. Mas nós não queríamos ficar sem participar naquele final de semana da comunhão com a Igreja do Senhor Jesus. Culto, adoração, receber a palavra, cantar, orar. Meus irmãos, nós saímos de Niterói, atravessamos a ponte, fomos até a zona oeste do Rio de Janeiro, fomos até a Barra da Tijuca e participamos de 2 horas de culto e nós voltamos fortalecidos pela presença do Espírito Santo, pela comunhão que nós tivemos com a Igreja do Senhor Jesus. Me perdoe dizer isso para vocês, para nós, para a minha vida, para o meu coração, para Jaqueline, para a nossa família, a comunhão com a Igreja do Senhor Jesus não é acessório, para nós é imprescindível. E se eu quero compartilhar com você aquilo que me tem abençoado, eu quero dizer para você, faça disso algo imprescindível para você. Fazendo uso de uma linguagem bastante antiga, muito antiga. Se eu fosse rebobinar a fita da minha vida, antigo, hein? Rebobinar. Ah, gente, os mais jovens já existia um negócio chamado fita cassete. Os mais jovens, deixa eu dizer para vocês, já existia um negócio chamado VHS. Tá? Se eu pudesse então rebobinar a fita da minha vida, eu recomeçaria de novo com esta compreensão. Igreja do Senhor Jesus, a vida comunitária, para mim, é imprescindível. Bom, aí vem a fala dos críticos. Bom, mas sim, igreja tem problemas. Por isso que eu me distanciei um pouco. Aí pensando sobre isso, deixa eu dizer para vocês, eu fiquei na dúvida se eu traria para vocês essa comparação, que não fui eu que criei, já é um pouco antiga, você já deve ter ouvido isso, é possível. Já foi dito. A Igreja de Jesus é como a Arca de Noé. Aí os mais críticos dizem, o cheiro lá dentro não é bom. Imagina aquela quantidade de animais. Não quero constrangê-lo, está quase na hora do almoço. Imagina os dejetos. O cheiro dentro da arca não é bom. Mas, meu querido, lá fora tem uma tempestade que mata quem fica lá fora. Fora da Igreja do Senhor Jesus tem uma tempestade de podridão, de coisas destrutivas, satânicas. E aí, retomando essa ilustração, deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu quero discordar um pouquinho acerca dessa ilustração, os mais críticos em relação à igreja. Você está olhando bem para cá? Eu quero afirmar com um certo orgulho santo. Eu quero afirmar com um certo orgulho santo. Aqui dentro da arca de Noé
chamada Primeira Batista de São Paulo, o que prevalece não são os maus odores. Aqui dentro desta igreja, Primeira Batista de São Paulo, o que prevalece é o bom perfume do Senhor Jesus. O bom perfume de Jesus. Aleluia, irmãos! Então eu quero dizer para você que a igreja do Senhor Jesus não seja para você o estar na igreja, o participar com os irmãos, que isso não seja acessório, que isso seja imprescindível. Queridos pais que estão me ouvindo, vivam a vida cristã com os seus filhos, mergulhados na igreja do Senhor Jesus. Diz lá que com grande poder havia a alegria dos irmãos. Com grande poder, nós lemos esse texto. E diz que havia abundante graça. Grande poder e abundante graça. Repete comigo. Grande poder, vamos lá juntos? Grande poder e abundante graça. Mais uma vez, fale comigo. Grande poder e abundante graça. Mergulhe na igreja de Jesus. Isso está sendo dito aqui no contexto da igreja. Grande poder e abundante graça. Envolva-se com a igreja de Jesus e você experimentará grande poder e abundante graça. Calma. Eu não estou falando tenha cargos na igreja de Jesus e você experimentará grande poder e abundante graça. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu não estou falando tenha funções na igreja de Jesus e você experimentará grande poder e abundante graça. Nada a ver uma coisa com a outra, até porque boa parte daqueles que ocupam cargos, boa parte daqueles que desempenham funções, não experimenta grande poder e abundante graça. Estou falando de igreja, não organização. Já estou terminando, tá bom? Preste bem atenção aqui. Estou falando de igreja, não estou falando de organização. Regimento interno, estatuto, cargos, funções, diretoria, eleição, assembleias. Estou falando de organismo, a reunião, o encontro daqueles que amam a Jesus, daqueles que oram com fervor, daqueles que se enchem da presença do Espírito Santo, daqueles que têm a palavra não como um acessório, aqueles que têm a palavra como algo imprescindível para a sua vida. Igreja, organismo e não organização. Meus irmãos, nós estamos em busca, eu encerro dizendo isso para vocês. Pode chegar aqui no piano, Leandro, mas olha para mim aqui agora. Todo mundo olhando para cá? Eu quero dizer para vocês como pastor, nós estamos em busca, Primeira Batista de São Paulo, de sermos uma igreja que experimenta grande poder e abundante graça. Para nós, o viver os dons do Espírito e sermos cheios do Espírito Santo não é e não será acessório, será imprescindível. Para nós sermos definidos, determinados pela palavra, não será acessório, será imprescindível. Que a gente viva isso. Que isso chegue na sua casa. Grande poder. Grande poder. Abundante graça. Faça, querido irmão, olha para cá. Fica chateado comigo não. Deve ter gente me acompanhando hoje.
agora virtualmente, que pela comodidade, optou por assistir de casa. Não fica zangado comigo não. Essa minha fala é de coração. Que a igreja do Senhor Jesus não seja acessório, que ela seja imprescindível para você. É bom demais estar aqui. Você perdeu a bênção de estar aqui hoje. É muito bom estarmos aqui. Amém, irmãos? Fica de pé, vamos orar. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, para que nós vivamos, Pai, isso que nós acabamos de ler. Senhor, que coisa preciosa, coisa maravilhosa é a igreja do Senhor, Pai. Coisa maravilhosa é sermos guiados pelo Senhor Espírito Santo de Deus. Coisa maravilhosa, Senhor Deus, é vivermos motivados, energizados pela Tua graça, pela Tua presença, Jesus. Senhor, fazemos nossas as palavras de Pedro: para onde eu vou, Senhor? Para onde nós iremos, Jesus? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, queremos viver como Paulo. Agora eu já estou crucificado, e quem vive aqui agora não é mais eu. Quem vive agora é Cristo vivendo em mim. Amém? Amém.